agora foi. Bom dia, Instagram. Bom dia, Facebook. Tudo bem com você? Na live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o que você vai aprender com o seu filho, o que você pode aprender com o seu filho, o que você se permite aprender nessa jornada da maternidade. Ontem eu estava vendo uns stories do Matheus Verdelho. Quem segue aí o Matheus Verdelho? Eu sigo ele no Instagram. E ele estava respondendo algumas perguntas e uma das... Eu não sei se ele respondeu essa pergunta ou se ele comentou sobre isso, mas ele fez esse comentário de que quando ele não era pai, o amor que ele tem hoje ele tem um filho de 1 ano e pouquinho, e o amor que ele tem pelo filho dele é algo que ele não consegue descrever. Que quando ele não era pai, ele perguntava para os amigos dele e os amigos dele também não conseguiam descrever. E hoje ele sente isso, porque hoje ele é pai, e realmente é algo que a gente não consegue descrever, esse amor que é incondicional ou não, vou falar sobre isso, que a gente sente pelos nossos filhos. Só quem é mãe, só quem é pai, sabe como que é esse diacho desse amor. E dentro de toda essa jornada da mãe, do pai, existe também o nosso crescimento enquanto pessoa. Então, essa pessoinha que é o nosso bebê, que é o nosso filho, que é a nossa criança, que é o nosso pré-adolescente, que é o nosso adolescente. Enquanto a gente está conduzindo os nossos filhos, enquanto a gente está ensinando, enquanto a gente está cuidando, nós estamos passando paralelamente também por um processo de desenvolvimento interno muito grande, ou não. Porque algumas pessoas, elas não se permitem evoluir. Algumas pessoas, elas ficam estagnadas. Algumas pessoas, elas não crescem de forma com todo o potencial que elas poderiam crescer. E quanto mais você cresce enquanto pessoa, mais você conquista, alcança objetivos. Quais objetivos? Ser uma mãe incrível, ter um relacionamento bom com o seu filho, ter o respeito do seu filho, ter a amizade do seu filho. Isso são conquistas. Você ter um bom casamento, isso é uma conquista. Ah, mas depende do outro. Sim, só que várias coisas do que você precisa fazer, você precisa ser aquela mulher capaz de fazer a sua parte. Existe aí 50 e a dele para que esse relacionamento seja incrível. Ok. Mas existe a sua parte. Então, essas conquistas, para você poder, para você realizar e conquistar esses objetivos, você precisa ser capaz disso. E essa capacidade, ela vem com o seu crescimento pessoal. Por exemplo, você acha que é fácil você liderar uma equipe de 30 pessoas? Você acha que qualquer pessoa consegue liderar uma equipe de 30 pessoas? Eu não estou falando ser chefe. Ser chefe é aquele que manda, é aquele que só é respeitado pelo cargo que tem. E que a partir do momento que não tiver naquele cargo, as pessoas têm um desprezo por ele e não têm um pingo de respeito. Então, por exemplo, em outra situação, em outro momento, poderia falar de forma respeitosa, falar palavrão, porque dane-se, não respeito, não é mais o meu chefe e eu não tenho respeito por essa pessoa. Liderar, ser um líder, é quando você é apreciado por sua equipe. E você sabe o que é
30 pessoas, cada um nos seus desafios, cada um com sua individualidade, cada um com sua complexidade de indivíduo, e você liderar essas pessoas é muito difícil. Para você poder ser capaz de liderar essa equipe, você precisa se desenvolver, você precisa crescer internamente, para que você seja capaz de conquistar esse objetivo. Estou falando sobre essa meta específica, tá? Assim é ter um bom relacionamento com o seu filho pré e o seu filho adolescente. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que quando você vai em um grupo de Facebook, de adolescente, de pré-adolescente, se você for no grupo deles, se você for no Twitter deles, as frases que eles falam, os desabafos que eles fazem é: minha vida é um inferno, eu odeio a minha mãe, eu odeio a minha vida. Significa que a mãe está errada? Significa que está acontecendo alguma coisa negativa aí, porque ele não está se sentindo bem, ele não está feliz. E dentro desse não se sentindo bem, é importante avaliar quão profundo é. Quão profundo é? Eu vou fazer uma pesquisa semana que vem para saber o nível de os números, falando de números, de suicídios na pré e na adolescência que acontece devido à depressão, devido a todo esse desafio que os jovens vivem, tá? E que começa com: minha vida é um inferno, eu odeio as pessoas. Mônica, significa que a culpa é da mãe? Não, a culpa não é da mãe. Ele está vivendo isso por vários fatores. Mas dentro desses vários fatores, existe algo importantíssimo que a mãe pode fazer e que às vezes ela não faz, porque ela não sabe como fazer. E isso não é nenhum problema. O problema é, às vezes, a mãe, quando ela não sabe que ela tem algo para fazer, ela realmente não sabe, ela está no nível 1. Ela não sabe que ela não sabe que ela tem que aprender algo. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você está vendo essa live aqui, se você está acompanhando os meus conteúdos aqui na internet, que eu estou fazendo conteúdo diariamente aqui, é para realmente poder ajudar você a identificar se você tem um problema ou não. O seu parâmetro para você poder saber se você precisa melhorar, e melhorar não é você, então a culpa é minha. Significa que você precisa fazer alguma coisa. Porque o seu relacionamento com o seu filho vai ter a parte dele, que é algo que você não tem controle, e tá ok. E vai ter a sua parte. Dentro da sua parte, você precisa crescer enquanto pessoa. Você precisa conhecer profundamente a educação positiva. Ou não. Que é aí que eu pergunto para você agora: como é que tá o seu relacionamento com o seu filho? De 0 a 10. Você tem coragem de colocar nos comentários aqui? E isso aí vai te dar um norte. Tá 5. Tá uma M meu relacionamento com ele. Então você precisa conhecer um pouco da educação positiva. Você precisa parar e pensar: o que é que eu preciso crescer enquanto pessoa? Então eu, Mônica, todas as vezes que eu enfrento algum desafio com a minha filha, eu paro e penso: calma aí. O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que eu aprendendo vai facilitar esse momento meu com ela? Então, minha jornada pessoal, cada uma tem a sua jornada, foi onde eu desenvolvi muito a minha paciência, a minha autoconfiança, a minha segurança. Desenvolver a paciência foi um processo na minha vida
Eu era uma mãe totalmente estressada, totalmente rígida, totalmente violenta. E eu precisei mudar isso, porque os meus resultados não estavam bons. Eu precisei me abrir para conhecer coisas novas. E você pode conhecer educação positiva, comunicação violenta, educação do carambada 4. Olhar tudo aquilo, colocar em prática e falar, não, realmente o meu jeito é melhor. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas primeiro é preciso que você viva essa experiência para que você se dê a oportunidade de ter uma opinião sobre isso. É como se fosse assim. Você sempre faz um bolo e o bolo sempre sola. Você sempre faz o bolo e o bolo sempre fica uma merda. Fica meio durinho, que bolo estranho. Aí chega uma pessoa e fala pra você assim, ei, você já conhece o fermento? Aí você, não conheço não. Coloca fermento. Depois que você misturar toda a massa, pega um pouquinho de fermento e mistura no seu bolo. Vai ficar, top. Algumas pessoas, elas podem ouvir, não é ouvir tudo que as pessoas falam e seguir tudo que as pessoas falam. Vai estar lascada. Mas você tem que ver o que é. Calma aí, o que é esse tal de fermento? Você vai lá, compra o fermento. Tá tendo até fogos, estão ouvindo? Aqui agora? Estão ouvindo aí no áudio? Você vai lá, pega o fermento, coloca no seu bolo para você ver qual é. Tá? E você vive essa experiência. O bolo fica pronto e você pega o bolo, experimenta e por si mesma você vai falar, com o fermento é melhor. Ou, não, com o fermento não é melhor não, eu prefiro sem. Ok, maternidade é isso aí. Cada um tem sua medida, cada um faz o que acredita que é certo. E ponto final, né? Porém, existem pessoas que são arrogantes. Existem pessoas que não são humildes para poder ouvir e se colocar como uma posição de errado. E eu estava fazendo errado. Deixa eu ver como é o certo. Não. Meu gato tá aqui. Ele morre de medo de fogos. Vem cá, vem, Tom. Tom, vem cá, mamãe, vem. Tadinho. E existem mães que, dentro desse contexto do bolo, ela não pegaria o fermento. Ela falaria, que besteira, vai ficar bom nada, palhaçada. Continuaria fazendo bolo e iria ignorar aquilo. Então, existem mães que não conhecem o fermento e continuam fazendo bolo solado, o bolo solado, o bolo solado. Só que ela não conhece. Tá tudo bem. Existe aquela mãe que conhece o fermento e não quer colocar porque é arrogante para reconhecer que ela está fazendo errado, tá? E existe aquela mãe que calma aí, o que é isso aí? Deixa eu ver. Pega, bota, melhorou. Vou continuar usando, não sou boba nem nada. Então, a proposta aqui é, querida, aprenda com o seu filho. Aprenda. O processo da maternidade para a mulher é um processo, pode ser que seja o maior processo de desenvolvimento na vida da mulher. Pode ser que seja, porque de fato eu não sei se é. Mas pode ser que seja, porque você ama uma pessoa tão forte, de forma tão intensa, de forma tão incondicional, que você trabalha para essa pessoa. Tem pessoas que vivem com uma família de 4 pessoas, uma mãe com 3 filhos. Essa mãe, ela não faz nada para ela. Ela só trabalha para sustentar os filhos, literalmente, para dar comida, para dar o mínimo de roupa que ela pode dar, o mínimo de conforto, para dar o mínimo de educação que ela pode dar, ser uma mãe trabalhadora, que é mãe solteira. Ela pode ter uma vida bem difícil com 3 filhos pequenos, digamos 7, 11, 13, que ainda não trabalha para poder ajudar a casa.
Ou seja, essa mulher, ela dá a vida dela para essas 3 pessoas. E você acha que ela dá porque ela dá de sacanagem? Ah, tô dando de sacanagem, vou passar 20 anos da minha vida sem pensar em mim, sem olhar para mim, porque eu tenho que trabalhar, sair de casa às 5 da manhã, chegar em casa, fazer almoço para cuidar dos filhos. Isso aí, a natureza é tão perfeita que ela coloca esse amor incondicional dentro da gente, que é o amor de mãe, amor de pai, que é esse amor incondicional que nós temos aos nossos filhos. Então, dentro desse cenário, pode ser que a maternidade ela seja a jornada mais incrível que você vai viver na sua vida. Ou não. Ou não. Por quê? Existe o cuidado que você tem com seu filho, que é o cuidado de alimentar, que é o cuidado de proteger, que é o cuidado básico, tá? E que você vai convivendo com isso paralelamente, sem se desenvolver muito, porque você sempre está fazendo bolo solado. Então você está passando por alguns desafios, seu filho não te respeita, seu filho não segue regras, você tem muito problema de comunicação com seu filho, às vezes você está completamente certa, quer impor, colocar regras, colocar limites, mas quando você coloca, o seu filho não aceita, é um conflito, é uma confusão danada. Às vezes você é casada com um outro companheiro que não é o pai dos seus filhos, e ele começa também a gerar conflitos com o seu filho. Porque às vezes o seu filho não respeita ele e vira aquela bola de neve. Dentro de todo esse processo, existe, que é o que eu estou falando aqui, o seu crescimento nessa jornada. Que quando você cresce em algumas coisas, o que está acontecendo, você passa a conduzir de forma diferente. E se você conduz de forma diferente, os problemas eles vão dissolvendo. Porque você pegou essa oportunidade de crescimento, esses desafios, parou e olhou com inteligência. Calma aí, calma aí. Eu preciso ser mais calma. Eu preciso ter mais pulso firme. O que é que eu preciso fazer nessa situação? E algumas mães, elas vão crescendo dentro desse processo da maternidade. Então, quando o filho tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela é uma mulher. Quando o filho tem 13, 15, ela é uma mulher muito mais sábia. Porque quando os filhos fazem alguma coisa que nos deixa com raiva, a gente vai ter o nosso primeiro crescimento, se a gente quiser, que é o nosso autocontrole emocional. Os nossos filhos talvez seja a pessoa que consiga tirar a gente do sério a ponto de querer bater neles, a ponto de querer esganar. Eles conseguem fazer a gente sentir isso. E, querida, você controlar isso é incrível. Porque você passa a crescer em vários sentidos e, como eu falei no começo aqui da live, você passa a conquistar várias coisas por conta disso. O que é que você vai ter se você tiver mais autocontrole na sua vida? Mais harmonia dentro da sua casa? Conquistar o respeito dos seus filhos efetivamente e não o medo? Conquistar um relacionamento mais agradável com seu companheiro, porque você tem o seu autocontrole, porque você é uma mulher agradável, uma mulher gentil, uma mulher que consegue controlar as emoções de forma inteligente. Mônica, que mulher perfeita é essa, hein? Não, minha amiga. É muito trabalhoso. Quando a gente está vivendo realmente as emoções, é muito trabalhoso. E quando você começa a parar e analisar o que é que eu preciso aprender com isso, o seu filho se torna o seu professor. Algumas mães, ela têm baixa autoestima. Algumas mães, elas se acham feias. Algumas mães, elas não se amam. Algumas mães, elas acham as outras pessoas bonitas, mas ela não.
ela não tem autoconfiança. Então, quando o filho começa a se impor, 7, 8, 9, 10, ela não sabe como colocar limites, ela fica ali meio perdida porque ela não tem autoconfiança. Quando o seu filho está colocando você nesse meio e você está meio perdida, calma aí, o que é que eu preciso aprender nessa situação? Será que eu tenho que ser mais segura enquanto mãe? Será que eu tenho que ter mais autoconfiança? E isso faz você desenvolver isso, essa característica, essa observação faz você desenvolver essa característica. E quando você desenvolve, o seu filho que dominava a casa não domina mais. Porque ele não tem que ser o rei da casa. Não. Ninguém tem que ser rei da casa. Nossa casa tem que ser um lar agradável para todo mundo. A nossa casa tem que ser um lar, tem que ser paz, tem que ser harmonia. Tem que ser onde tem os problemas e todo mundo senta para resolver os problemas de forma inteligente, de forma sábia. Você, enquanto mulher, precisa conduzir os desafios que vão surgindo de forma sábia. E como que você faz isso? Estudando a educação positiva, para que você aprenda a conduzir os desafios. Os desafios vão vindo. Então, veio uma situação, calma aí, como é que a educação positiva explica? Como é que eu posso abordar de forma positiva? Como é que eu posso lidar com esse momento? E você vai fazer diferente do que você está fazendo hoje, caso você esteja vivendo um problema com o seu filho. Problemas são situações para você poder resolver. E quando você começa a resolver esses momentos de forma inteligente, você começa a alcançar um dos seus primeiros objetivos, que é ter um bom relacionamento com o seu filho, que é ter o carinho do seu filho, que é ter a amizade do seu filho, que é você ser respeitada como mãe, que é você se sentir uma boa mãe. Porque uma das piores coisas que a gente pode sentir nessa vida é sentir que nós somos uma mãe ruim. Ruim no sentido de incapaz, ruim no sentido de eu falhei. E eu tenho uma ligação muito forte com essa frase do eu falhei, porque um dia eu me senti assim. Um dia eu sentei no chão, chorando muito, com uma sensação do fracasso. A sensação do verdadeiro fracasso. Eu falhei. É como se eu estivesse realmente no fundo do poço. E aquele momento foi o momento de... Não, eu não falhei não. Aconteceu isso. E agora? Como é que eu vou lidar com isso? Então, assim, o poder de você observar de forma clara o que é que está acontecendo na sua vida em relação aos seus filhos, isso é quase que um poder real. Porque quem é que faz isso? Quem é que para, observa, quem é que analisa, quem é que pergunta para si, quem é que está em constante crescimento, né? Muitas pessoas, hoje em dia, muitas pessoas, mas ainda é raro, tá? Teve um momento que eu fui numa loja e uma vez eu estava numa loja e tinha uma mãe com a filha de 4 anos e ela estava escolhendo uma sandália para essa filha. Aí ela colocou o chinelo na filha para experimentar e ela falou assim para a filha, tá bom? Tava ela e o companheiro, o marido, o namorado, o que seja. Ficou bom? Aí a criança, ai, tá machucando. Aí a mãe falou assim, você é muito chata, tá machucando nada, que bobeira. A sandália era muito bonitinha, realmente. Essa sandália vai ficar boa com o vestido, sei lá, com o quê? E nesse momento,
ela pegou a sandália de uma forma bem grossa da criança. Desce aqui, não vou levar nada não. Tá? Essa mãe, ela não está observando a si naquele momento, de que aquilo pode realmente gerar impaciência, ela pode estar cansada, ela pode estar estressada, ela pode estar um monte de coisa, né? Pelos motivos dela, a gente não sabe como que é a vida dela. Acontece que o que a gente sente é algo que a gente tem que lidar com isso. A gente não pode externar isso para os nossos filhos e nem para ninguém. Quem chega no trabalho externando isso para as pessoas é aquela pessoa tóxica. Quem está no relacionamento e externa os seus problemas, ai, aconteceu isso, ai, blá, 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 é uma pessoa tóxica. Então, uma coisa é acontecer uma situação, ai, preciso desabafar, olha só, meu Deus, não sabe o que aconteceu. Outra coisa é você ser essa pessoa tóxica, no qual o nível da sua conversa, no qual o nível da sua troca com outras pessoas seja sempre dessa nuvem negativa. Já viu aquelas pessoas que você está bem, tranquila, e para conversar, mas é tanto problema, que você sai pesada. E essas pessoas, elas jogam esses problemas em cima das crianças. Quando elas não têm paciência, quando elas não conseguem ouvir a criança. Aquela situação era simplesmente tá ruim? Vem cá, vamos pegar outro. Ficou ruim, vamos pegar outro. Simples assim. Só que para aquela mãe conseguir fazer isso, ela tem que desenvolver o quê? A paciência, o autocontrole, o equilíbrio, o respeito para com a criança. Enquanto ela não desenvolver isso, ela jamais será capaz de fazer isso. E quiçá, ela nem compreenda o que eu estou falando. Ela vai falar, que besteira, frescura. Por quê? Porque ela é a criança de 3 anos, agora com 30 anos. Teve uma reflexão que minha filha fez. Quando você ensina o seu filho a pensar e a refletir, é uma das coisas mais maravilhosas que eu estou tendo a oportunidade de viver com a minha filha. O ato de eu conseguir conversar com ela e me aprofundar dentro das coisas. Política. Eu penso uma coisa, ela pensa outra e a gente vai aprofundando de forma respeitosa. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Opiniões diversas. Fulano famoso. O que você acha nessa situação, hein, filha? Mas não falando sobre o fulano especificamente, mas avaliando de uma forma filosófica. Não, mas acho que uma pessoa quando faz isso com a outra... Não, mas e se a outra? Esses assuntos que eu tenho com a minha filha, esses papos, hoje, para mim, é o maior presente que eu tenho na minha vida. Quando eu sento com a minha filha e começo a conversar sobre as coisas que estão acontecendo e a gente começa a trocar uma ideia, a gente começa a falar sobre aquilo, porque ela está... o nível dela de argumentos tá muito bom, tá muito bom. E dentro dessas reflexões e tal, uma vez ela falou assim pra mim, a mãe que briga com o filho, aqui tem um mercado chamado Açaí, eu moro aqui no Alcântara, aqui tem um mercado chamado Açaí. Aí quando a gente vai no mercado, geralmente a gente vê várias cenas. E quando a gente vê as cenas, a gente olha uma para outra, a gente tenta não rir para não debochar da pessoa, óbvio. E isso é uma falta de respeito com a pessoa. Só que a gente vai se olhar e a gente vai se olhar. Teve uma vez que a gente estava no caixa eletrônico, aí tinha uma criança de 6, 7 anos falando alguma coisa com a mãe. Aí a mãe foi tão grossa com essa criança, tão grossa, que a gente meio que começou a rir, mas não da pessoa, para a pessoa. A gente já estava saindo. De tipo assim, que absurdo. Que absurdo. Aí depois a gente tenta voltar, porque a pessoa faz isso porque ela não está presente para aquela situação. Ela não faz aquela situação pensando, vou humilhar o meu filho, vou fazer ele se sentir mal, eu quero que meu filho se sinta mal agora, eu quero que meu filho se sinta um merda, eu quero humilhar o meu filho na frente de todo mundo aqui.
ela não faz nessa intenção. Ela faz na intenção, ela reage. Ela só reage, ela não tá nem pensando, ela só reage. O filho fez A, B, ela, papá. Você, papá. Ela só tá reagindo, ela só tá reagindo, só tá reagindo. Ela tá no automático. Então, todas as vezes que a gente observa as pessoas, a gente depois vem com essa reflexão. Mas ela ainda não sabe que ela tá fazendo isso, filha. Chega a ser engraçado, as pessoas realmente estão no automático. E quando a gente estava no açaí nesse mercado, a minha filha falou assim, a mãe tratando mal uma criança, aí ela falou, mas não tem jeito, né? Porque ela é a filha que a mãe puxava o braço quando era pequena. Já viu essas mães que saem puxando a criança? Vambora, vem, isso aqui. Então, essas crianças crescem. Quem vai ser essa criança? Quem vai fazer a mesma coisa com os filhos? De igual forma, quando a mãe também não impõe regras, não impõe limites, também cresce soberbo, egoísta, agressivo, ele. Ai do filho dele desrespeitar ele. Mônica, então tem que deixar os filhos desrespeitarem você? Não. Ai da minha filha me desrespeitar. A gente vai sentar e vai conversar sobre isso. E pode ser que essa ação desrespeitosa tenha alguma consequência para ela. Dentro da educação positiva não existe castigo, punição, agressividade, violência, mas não significa que não exista consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Pode ter uma consequência boa e uma consequência negativa. Quando você ensina isso para o seu filho, gente, é ouro, ouro. A minha filha hoje, ela tem 17 anos e ela está fazendo a transição para 18, 19, 20. Ela está na transição para a vida adulta. E uma das coisas que eu estou focando com ela é consequência. Simples assim. O que você quer? Você está fazendo para ter? Se não fizer, não vai ter. Simples. E se não fizer, também não tem problema. A partir do momento que você olhe no espelho e fale para você, eu não tenho aquilo porque eu não estou fazendo isso, porque eu não quero fazer. Porque se eu quisesse fazer, eu faria. Então sabe o que acontece? Você vai parando de colocar desculpas para você. Porque se você olha no espelho e fala assim, eu sou uma mãe agressiva porque eu não quero aprender nada diferente do que eu sei. Eu quero continuar assim. Eu quero gritar quando eu estiver com raiva. Eu quero bater quando eu estiver com raiva. E dane-se qualquer outra filosofia. Porque eu quero fazer isso. Acho que tá tudo certo. Porque se você quer, tá tudo certo. Agora, a gente ser honesta com nós mesmas, dentro de algum nível de situação, dói. Dói muito. Então, por exemplo, o que é que você quer hoje? Me dá um exemplo só. Uma situação que você quer. Busca aí o que você precisa fazer. Uma coisa. Não quero muitas não. Uma coisa. Isso que dependa de você. Dependa de você. Se isso que você quer precisa de uma coisa para você fazer e que dependa de você e você não faz, quando você bate no seu peito e fala, eu não faço, porque eu não quero fazer, as coisas começam a mudar. Porque na verdade você quer fazer. Na verdade você fala, eu não faço por causa disso, disso, disso. Você não se autorresponsabiliza. Quando você se autorresponsabiliza, você começa a ter os resultados que você define ter. Então, por exemplo, minha filha, a gente está em junho. Em janeiro, dezembro, novembro do ano passado. Começou a falar, preste atenção, a transição que você faz com seu filho de adolescente para jovem adulto
é preciso que você faça algumas coisas. Se você não sabia, agora você passe a saber. Você precisa fazer algumas coisas para que ele faça tão logo a transição dele e tão logo tenha responsabilidades de adulto. Então, uma das coisas que você precisa fazer é conscientizá-lo de que você não vai permitir um adolescente de 17 e 18 anos em casa que não faça nada. Isso está fora de cogitação. Ou ele vai estudar muito, chegou da escola, almoçou, descansou 1 hora, estudou 5 horas. Sabe, quem quer fazer faculdade, quem quer passar por uma faculdade pública, quem quer estudar, se você pode proporcionar isso para o seu filho, proporcione. Não precisa obrigar ele a trabalhar, não. Pelo menos do meu ponto de vista. Qual é o seu? Coloca aí nos comentários. Mas você precisa deixar claro que é fora de cogitação ficar no celular. Não estuda, não trabalha. 17 anos, existe o programa Jovem Aprendiz. Então, minha filha tem 17. Quando ela fez 17, eu sentei com ela e falei assim, o que é que você quer fazer da sua vida agora, minha filha? Não sou eu que vou mandar. Você vai estudar. Ela vai estudar se ela quiser. Se ela não quiser, ela não estuda. Simples assim. Simples assim. Você quer estudar? Minha filha não gosta muito de estudar. Ela gosta de estudar coisas interessantes. 1º grau, 2º grau, 3º grau, ela não gosta. Então, ela pretende fazer uma faculdade particular. Ela não quer fazer uma faculdade pública. Porque ela não gosta desses estudos, tá? Então, assim, você quer estudar? Não quero. Ok, então você vai trabalhar, né? Porque você... Aí é que falo. Não tem possibilidade. Não é uma possibilidade de ficar no meu sofá com 17 anos teclando. Você quer teclar? Trabalha, tenha uma casa. No seu dia de folga, você vai ficar teclando. Ninguém vai te estressar. Por quê? Isso é um benefício que você tem das conquistas que você tem. Gente, preste atenção. Essa conversa não é uma conversa simples. Essa conversa é cheia de técnicas de conexão. Essa conversa é um processo de aprendizado que, em resumo, ela vai compreender isso. Que não é aceitável ficar em casa com o celular, que não é aceitável não ter responsabilidade. Ela vai compreender isso, porque eu sigo várias etapas com ela. E que é justamente o que eu ensino no Mamãe Nota 1000, porque no Mamãe Nota 1000 hoje são mais de 50 videoaulas. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Isso é um processo. Tá? Se você sentar com seu filho e falar assim, filho, você vai fazer o que da sua vida? Ah, mãe, ah, não, mas eu não vou aceitar que você fique com o rabo sentado no sofá. Você pode estar humilhando o seu filho, você pode estar gerando inimizade, você pode estar gerando muitas coisas ruins, porque essa conversa não soube ser conduzida. Conseguiu entender? Só para ficar claro aqui, tá? Então, só para eu poder recapitular, a gente alcançou esse nível, consegui alcançar esse nível, ela compreendeu que não era uma possibilidade ela ficar em casa teclando. Então, quando ela falou assim, não, eu quero trabalhar, eu falei, ok, quer trabalhar? Quer trabalhar? Ótimo, ótimo. O importante é você estar fazendo alguma coisa. Perfeito. E ela começou a sair para colocar currículo. Quando ela começou a sair para colocar currículo, ela saía uma vez na semana e ficava 4 dias em casa. Uma vez na semana, ficava 4 dias em casa. Teve um dia que eu chamei ela para sentar e falei assim... Não, teve um dia que ela reclamou, falou, ai, tá muito difícil, eu não tô conseguindo, Eu falei, você não tá conseguindo? Aí é que eu falo... Você precisa ensinar o seu filho a bater no peito e ter autorresponsabilidade, porque isso vai fazer com que ele tenha resultados incríveis. O que eu fiz? Ai, não tô conseguindo, tá muito difícil.
Ah, emprego é muito difícil. Eu falei, é muito difícil, é muito difícil. Tá difícil, tá difícil. Mas vamos só observar algumas coisas aqui. Quantas vezes você sai para entregar currículo? Uma? Uma? Quantos currículos você entregou essa semana? 10? Que tal você entregar 100? 20 por dia? Será que as suas chances vão aumentar? Então a gente começou a expandir o que antes era o tá difícil, não consigo, os outros não contratam, ele. Existe o ele? Existe o ele, mas existe a sua parte. Então eu quero que você bata no peito e fale, eu vou sair uma vez na semana porque eu tenho preguiça de ir 4 vezes. Então as minhas chances são bem menores do que quem vai 5 vezes na semana. Eu tenho preguiça, eu não quero. Eu não quero ficar na internet vendo vários sites de vaga porque eu tô com preguiça e quero ficar na internet. Bate no peito aí e diz que você que não quer. Porque a pessoa não vai falar eu não quero, a pessoa vai falar que o outro não quer dar um emprego para ela. Então ela começou a sambacriar. Um dia ela ia aqui, um dia ela ia colar, um dia ela ia colar. Ou seja, existe realmente a dificuldade do emprego, existe realmente a dificuldade da contratação. Existe. Não estou falando que não existe, não. Só que a parte da pessoa, quando ela faz, meu amor, é inevitável. Aí eu trabalho dentro da energia que eu falo. Eu não sou evangélica, não acredito em religião de que a gente vai para o inferno, céu, não acredito em nada disso. Eu acredito em Deus, energia, poder, tá? Energia do universo. Então, na minha vida, isso não é possível. Você querer uma coisa, você ter ações para isso e o seu objetivo não acontecer. Na minha vida não acontece isso, porque tudo que você foca expande. Então eu estou ensinando isso para minha filha, porque se ela crescer com essa autorresponsabilidade de que eu faço se eu quiser, pode ser que seja difícil, pode ser, mas a minha parte eu vou fazer. Para mim a vida tá ganha. Porque se ela quiser ter autocontrole, depende dela. Se ela quiser ter dinheiro, depende dela. Se eu deixar uma herança para ela e ela quiser continuar tendo essa herança, depende dela. Se ela quiser ter um bom relacionamento, um bom casamento, depende dela. Ou seja, uma pessoa que tem sucesso na vida. E realmente é essa a minha meta com a minha filha, que ela tenha sucesso na vida. Eu quero ajudar e contribuir com o máximo que eu posso fazer para que ela seja uma pessoa de sucesso. Quero que a jornada dela seja muito mais fácil por eu ajudá-la, por eu contribuir com o que eu posso fazer. Porque existe também o que ela vai fazer e o que ela vai fazer são os resultados dela. Mas existe o que eu posso fazer mediante a ela. Meu foco com ela é esse. Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Feedback nos comentários. Aprenda com o seu filho. Eu nem sempre fui uma pessoa equilibrada, paciente. Eu nem sempre fui uma pessoa tão determinada. Eu nem sempre fui uma pessoa que batia no peito e dizia que os meus resultados sou eu que faço. Eu quero emagrecer? Eu emagreço se eu quiser. Eu quero conquistar algo? Eu conquisto se eu quiser. Porque a minha parte eu vou fazer. Eu precisei crescer muito e cresço a cada desafio que eu tenho com a minha filha. E quando eu vejo um problema, quando a gente tem um problema, é tão mais fácil hoje quando tem um problema com ela, porque a gente tem vida normal, tá? Tem um problema ali, eu sento literalmente e paro assim, o que está acontecendo? Será que eu preciso aprender alguma coisa? Ou será que eu preciso ensinar alguma coisa? E se eu precisar ensinar alguma coisa, como é que eu vou fazer isso de forma sábia? Como é que eu vou alcançar esse ensinamento? Que foi o que eu falei aqui na live de segunda ou terça-feira? Segunda-feira. Qual a sua intenção? Aqui
na minha página, vem aqui na minha página, coloca em seguir, tem a opção de seguir. Você clica nessa opção de seguir, vai ter ver primeiro. Se você clicar nessa opção de ver primeiro, todos os meus vídeos que saírem, você vai ver. E tem muito conteúdo legal que eu tô fazendo aqui para você, gratuitamente, para poder realmente... O conteúdo que eu tô fazendo é para retribuir todas as coisas boas que eu tenho recebido. Então, eu recebo muitas coisas boas do universo, eu tô sendo muito abençoada nesse momento. Então, é uma forma de agradecer, ajudando também de alguma maneira. Eu tenho feito esse conteúdo aqui com muito carinho para você, que é minha seguidora, para você que me acompanha aqui durante um tempo. E realmente algumas pessoas falam que gosta do conteúdo, que faz sentido. Então, por isso que eu estou fazendo mais vídeos. Inclusive, se você tem aí ideias de temas, se você passa por desafios, se você quer compartilhar alguma história, compartilha aqui comigo nos comentários. Eu sempre pego um comentário e faço um vídeo no dia seguinte. Se você não quiser compartilhar nos comentários, compartilha inbox para mim, para eu poder ver o seu desafio e poder aqui fazer um conteúdo para eu poder ajudar você, tá? Especialmente amanhã, hoje é sábado, tô perdida. Amanhã, domingo, às 2h, eu vou fazer uma aula especial com um grupo de mães, o grupo de mães que está no meu WhatsApp, não é aqui no Facebook. Eu vou fazer uma aula ao vivo, 4h, onde eu vou falar um pouquinho sobre como lidar com a rebeldia dos filhos que têm 10 a 14 anos, 15 anos, 16 anos. Como que você lida com a rebeldia? O que é educação positiva de forma mais profunda? Vem comigo nessa aula para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Se você estiver no grupo, coloca aqui, já estou no grupo. Se você não estiver no grupo, tem que acordar minha filha para ir trabalhar. Eu nem falei o desfecho, desligar. Ela conseguiu o trabalho, nem falei. Eu vou falando, às vezes eu me enrolo. Ela conseguiu um trabalho em fevereiro ou março? Março. É março. Ela conseguiu o trabalho em março. Ela tanto fez, tanto foi, que ela conseguiu. Gente, que orgulho. E o orgulho não é por ela conseguir, porque realmente ela poderia não conseguir. Realmente é difícil. Mas o orgulho dela todos os dias, nem todos os dias não, ela marcava dia. Tinha dia fixos que ela ia numa agência, toda terça-feira, acho, quinta-feira, toda terça-feira ela ia. Aí depois ela passou a ir terça e quinta, e ela saía para deixar currículo, e ela ficava na internet. Orgulho de vê-la nesse projeto dela, e a conquista foi só para fechar, né? Foi muito bom ela ter conseguido. Eu fiquei muito feliz por ela. Eu vou ter que acordar ela agora porque ela vai ter que sair. Então é isso, gente. Para participar comigo da aula de amanhã, se você ainda não está no grupo, coloca aqui eu quero participar, que eu te envio o link do grupo, ou me manda uma mensagem box, tá bom? Beijos, beijos. Até!